O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então, Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou assim porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Gustavo, pároco aqui dessa paróquia de Santo Antônio, povo santo de Deus, aqueles que nesse momento nos acompanham através das redes sociais, é uma alegria poder participar mais uma vez desta festa dedicada a Santo Antônio, o padroeiro desta paróquia. Como nós sabemos, Santo Antônio é um dos santos mais populares, é um dos santos mais cultuados no mundo inteiro, sobretudo aqui no nosso Brasil, onde se adquiriu uma cultura muito grande devido às festas juninas. Santo Antônio, nós sabemos que é um dos santos mais queridos pelo povo brasileiro. Mas é importante a gente saber descobrir o porquê ele é um santo tão cultuado, tão querido e tão amado pelo povo. Nós sabemos que o povo brasileiro é um povo muito sofrido. Nós temos uma população de pessoas muito pobres em nossa nação. Pessoas que não puderam ter acesso àquelas coisas mais
necessárias à vida, como o alimento, a saúde, a educação. E Santo Antônio é um dos santos comprometidos com a realidade do povo. Uma das coisas importantes, que nós sempre atribuímos a Santo Antônio é o pão que é distribuído. E Santo Antônio se preocupava muito na sua época. Ele é um santo muito querido e cultuado, um homem inteligente, doutor da igreja, um homem inteligentíssimo, que sabia muito bem transmitir a palavra de Deus. Padre Gustavo estava me falando agora ali que o tema da festa, a igreja do pão e da palavra. Não é isso, Padre Gustavo? Tema da festa. Pois bem, Santo Antônio, além da pregação, além da palavra que ele anunciava, além dele atingir as pessoas através da sua sabedoria, através do conhecimento profundo da Sagrada Escritura, Santo Antônio era aquele homem que se preocupava muito com a pobreza. Daí era costume distribuir pão para os pobres. E talvez por isso, por ser um homem sensível ao sofrimento e à dor das pessoas, ele é tão querido. Nosso povo sofrido, nosso povo oprimido, nosso povo marginalizado, busca em Santo Antônio uma identificação. Busca nele saídas para suas dificuldades. Em meio a tanta miséria, pobreza vivida, muitos se apegam àquele santo que eles se identificam, que sabem que vai ouvir o seu clamor, que vai ouvir a sua dor, o seu sofrimento. Está aí o nosso povo querer tão bem cultuar esse santo padroeiro aqui desta paróquia. Nós sabemos que Santo Antônio, inicialmente, ele iniciou sua vida religiosa em outra congregação. Mas depois, ele conhecendo São Francisco de Assis, conhecendo o carisma franciscano, missionários, que se dedicavam à evangelização, ele entra na ordem franciscana no intuito de ser enviado como missionário para a África. E desse caminho para a África, a sua embarcação, diante de uma tempestade, levou lá para a Itália. E lá ele começa a sua vida missionária. Deus tinha outros planos para Santo Antônio. E ele então se torna um homem muito culto, um grande evangelizador. Assim como Paulo apóstolo, foi um grande pregador da palavra. E atraía muitas pessoas por causa da sua sabedoria, da sua pregação, o anúncio da palavra. Ele falava uma linguagem clara, simples, que atingia o coração das pessoas. Por isso é um santo tão querido e amado. Pois bem, amados irmãos, mas eu gostaria de fazer algumas referências às leituras que nós acabamos de ouvir. A liturgia de hoje é do 10º domingo do tempo comum. Nós vimos aqui na primeira leitura do livro do Gênesis, que fala para nós a respeito da primeira queda de Adão e Eva. Deus criou esse mundo, colocou nossos primeiros pais, Adão e Eva, em estado de graça, para crescer, multiplicar, cuidar dessa obra da criação que Ele criou, nosso Deus. Porém, o homem e a mulher caiu do pecado, desobedeceram a Deus, preferiram fazer sua vontade do que a vontade de Deus. Nós vemos aqui quando Deus procura Adão, ele joga a culpa para Eva. Quando ele fala com Eva, ela joga a culpa para a serpente. E muitas vezes nós agimos também dessa forma. Nós não temos, às vezes, humildade de reconhecer nossas limitações, nossas fraquezas, e justificamos nosso pecado sempre querendo jogar para outra pessoa a culpa.
Muitas vezes não sabemos assumir nossos defeitos, nossas imperfeições, nossa culpa. A gente sempre tem uma tendência de jogar o pecado, a culpa para outra pessoa. O homem maduro, o homem de Deus, aquela pessoa, que tem coragem na vida, ela assume seus defeitos, suas dificuldades. Aquela pessoa que tem humildade de coração, ela sabe se colocar diante de Deus, reconhecendo a sua fragilidade e ao mesmo tempo confiando na misericórdia infinita desse Deus que é amor, que vem ao nosso encontro e que nos perdoa. Deus, através da história, nós vemos aqui que os primeiros pais no Antigo Testamento caíram no pecado, quebraram uma aliança de fidelidade com Deus. Mas Deus não abandonou a pessoa humana, não deixou jogado à mercê de seu pecado, da sua fraqueza, de suas imundícies. Deus enviou o seu próprio Filho a este mundo para fazer uma nova aliança, para nos resgatar do pecado, para nos libertar, através do seu santo sacrifício da cruz. Esse sacrifício redentor. Através desse sacrifício que Cristo passou, que foi o Calvário, a cruz, Ele nos reconcilia com o Pai. Ele refaz essa amizade de Deus com o homem. Ele nos reconcilia com o Pai. E essa segunda leitura que nós ouvimos hoje da carta de São Paulo aos Coríntios, vem exatamente falar da graça de Deus que atua em nossa vida quando nós sabemos abrir o nosso coração para Deus. E Santo Antônio foi esse homem que soube muito bem abrir o coração para Deus, ser essa fonte de inspiração para muitas pessoas, ser no mundo um testemunho, um sinal da graça de Deus que agia em sua vida. Então Paulo, nesta carta, ele vai exatamente dizer para nós: irmãos sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos, e por isso falamos, certo de que aquele mesmo Senhor Deus que ressuscitou o seu Filho Jesus, nos ressuscitará também com Jesus, e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E ele fala, e tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um momento maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. É aquilo que Paulo vai falar também em outra carta. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não tenhamos medo de nos aproximar de Deus. Esse Deus que nos dá a sua graça, que vem socorrer o homem em sua fraqueza. Deus que vem ao encontro do homem para levantá-lo de suas quedas, de suas imperfeições. E aí Paulo diz aqui, por isso nós não desanimamos, mesmo se o nosso homem exterior vai muitas vezes se arruinando, o homem interior, pelo contrário, vai se renovando a cada dia. Quantas vezes nós nos deixamos levar pelos nossos desejos, nossos instintos, nossas vontades, é o homem exterior. Aquele homem que está ligado às coisas da terra, às coisas terrestres, aos bens materiais. Aquele homem que muitas vezes só se ocupa com as coisas que passam, as coisas deste mundo. Então Paulo está dizendo que mesmo se o nosso homem exterior vai muitas vezes se arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis,
Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. São Paulo nos diz aqui que nós devemos voltar o nosso olhar para Deus, para as coisas celestes. Acho muito bonito aquele texto da carta de São Paulo, no domingo de Páscoa, quando ele diz: aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. É aquilo que ele fala hoje também nesta carta, que nós devemos voltar o nosso olhar para as coisas invisíveis, para as coisas do céu, para os valores eternos, para o amor, que deve ser traduzido através de boas ações, através do perdão, da misericórdia, não do egoísmo, não da arrogância. Isso muitas vezes nos afastam de Deus. Por isso ele vai dizer que nós devemos estar com os olhos fixos em Jesus. Devemos estar com os nossos olhares voltados para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro. Os bens deste mundo passam, as coisas materiais passam, os apegos que nós temos a pessoas passam. Essas coisas visíveis são passageiras, mas o que é invisível é eterno. Santo Antônio foi um homem que viveu sua vida voltada para as coisas invisíveis. O invisível é eterno. Os grandes santos da nossa igreja, como Santo Antônio, que é um dos santos mais conhecidos mundialmente, né? Ele foi uma pessoa que viveu a sua vida neste mundo, mas voltado para as coisas invisíveis, com os olhos fixos em Jesus, procurando viver exatamente uma vida de simplicidade, uma vida de humildade, uma vida de desapego, uma vida voltada para Deus e traduzida através do amor aos pobres. Que nós aprendamos com ele também a termos esse olhar voltado para as coisas invisíveis, esse olhar voltado para as coisas do céu. Pois bem, o Evangelho de hoje, mais uma vez, nos apresenta Jesus Cristo diante de seus discípulos. Muitas pessoas que vêm à busca dele, à busca dos milagres que ele fazia. O Evangelho diz aqui que Jesus muitas vezes não tinha nem tempo de comer com os discípulos. A multidão ia à sua procura, porque Jesus mostrava sempre uma solução. Era aquele homem sensível voltado para o sofrimento do povo. Jesus tinha sempre uma palavra de conforto para as pessoas abatidas, sofridas. Então o Evangelho começa a dizer que Jesus, ele atendia essas pessoas. Porém, muitos fariseus, mestres da lei, né, os doutores da lei, muitas vezes se questionavam diante daqueles milagres que Jesus fazia e duvidavam até, chegando a dizer que Jesus estava expulsando demônios, né? Ele estava possuído por Belzebu, o príncipe dos demônios. E por isso que ele expulsava os demônios, através de Belzebu. E Jesus então os questiona, dizendo: como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. E aí Jesus, vendo a dureza dos seus corações, em não querer acolhê-lo como Messias, como Filho de Deus, que ele expulsava os demônios com a força do Espírito Santo. Jesus então
vai dizer para eles: quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. O que é esse pecado contra o Espírito Santo? É quando você fecha o seu coração para Deus. É o que estava acontecendo com os mestres da lei e os fariseus. Eles não abriam o coração ao Espírito Santo, eles não abriam o coração para acolher Jesus, o enviado do Pai, o Messias. Quando você se fecha para Deus, você está pecando contra o Espírito Santo. O Espírito Santo quer agir na sua vida, ele quer penetrar no seu coração para fazer belas e grandes obras. Mas muitas vezes você fecha o seu coração, não se abre, ao Espírito Santo. Quando nós abrimos o nosso coração para o Espírito Santo, ele age em nossas vidas e nós fazemos belas e grandes coisas. Como foi Santo Antônio, um homem de Deus, um homem voltado para Deus, um homem aberto à palavra de Deus. Por isso o Espírito Santo agia em sua pessoa. Ele foi esse instrumento de Deus na evangelização. Ele foi um instrumento de Deus para conquistar tantas pessoas para Deus. Santo Antônio batizou muitas pessoas. Santo Antônio foi muito sensível à dor e ao sofrimento do povo, porque era um homem de Deus. Era um homem com o coração aberto para Deus. Ele era uma pessoa possuída pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus. Por isso ele fez belas e maravilhosas obras. Se nós abrirmos também esse coração para Deus, faremos grandes proezas, faremos grandes coisas. No final desse texto do Evangelho de hoje, nós vemos aqui que quando Jesus estava pregando para aquele povo, fazendo esses milagres, e que ele foi questionado por alguns fariseus e mestres da lei, Maria chegou com os discípulos. Estavam lá fora, e alguém chegou até Jesus e disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora te procurando. Jesus respondeu para aquela pessoa: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, Jesus disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Santo Antônio foi esse grande irmão de Jesus, porque ele procurou fazer a vontade de Deus, ele procurou seguir com coerência o Evangelho, não só através das palavras, mas através das obras, das boas ações. Para concluir, refletindo sobre esse tema, da festa de Santo Antônio, este ano aqui em Santo Antônio, nessa paróquia, a igreja, nós sabemos, irmãos e irmãs, se alimenta do pão da Eucaristia e da palavra. Toda vez que nós participamos da Eucaristia, nós nos alimentamos desta palavra. Essa palavra que é luz, que é sabedoria para a nossa vida. Essa palavra que nos inspira muitas vezes. Essa palavra que nos dá força na caminhada, que nos dá inspiração e que fortalece a nossa fé. Quantas vezes estamos atribulados, abatidos, lemos um texto da palavra de Deus e aquela palavra nos dá uma luz, nos fortalece, nos conforta. A mesma coisa também a Eucaristia, o pão vivo descido do céu. Santo Antônio, ele vivia alimentado pela palavra e pela Eucaristia. Que a exemplo dele nós também possamos a cada dia valorizar mais essa palavra, lermos mais o Evangelho, alimentar mais a nossa vida com essa palavra de sabedoria que é a palavra de Deus. E que buscamos nos fortalecer na Eucaristia. Toda vez que participamos da Eucaristia, nós alimentamos a nossa vida espiritual
com o próprio pão descido do céu, que é o próprio Jesus Cristo. Eu sou o pão descido do céu, quem dele comer viverá eternamente. Que nós aprendamos com Santo Antônio, a cada dia de nossas vidas, a ouvir Deus que nos fala através da sua palavra e nos alimentar com o pão eucarístico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos todos professar. Forest.com